Bom dia, mulheres, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Aqui é Carinelli e eu vou estar falando um pouquinho sobre o capítulo 4 de Ruth. Tem 3 coisas aqui que me chamam bastante atenção e eu queria trazer hoje para vocês. A primeira parte desse capítulo está falando aqui que Boaz procurou, o parente mais próximo, que seria o irmão de Elimeleque, para que pudesse comprar as terras de Noemi e se casar com Ruth. E quando ele procura, ele oferece essas terras, esse parente mais próximo diz que quer comprar as terras, é do interesse dele. Mas quando ele fala que teria que se casar também com Ruth, ele desiste e passa a vez para Boaz. E aqui eu já quero trazer algo para você. A gente sabe que tudo aqui contribuiu para o cumprimento de uma palavra, de um propósito, da linhagem aqui de Jesus. Já havia um propósito aqui, o Senhor já tinha um propósito com isso. Porém, me chama a atenção aqui a atitude desse homem, porque a palavra fala que era direito dele, comprar ali aquelas terras, era prioridade, dele comprar as terras, era para ele primeiro. Ninguém poderia usufruir, comprar, sem que passasse por ele primeiro, porque a prioridade era dele. Ou seja, ele tinha um direito sobre algo. E ali ele rejeita se casar com Ruth, tem que se apropriar tanto das terras quanto da mulher. E ele abre mão disso. Ele fala, não, as terras eu até queria, mas eu não posso me casar com Ruth porque vai prejudicar a minha herança. Pode prejudicar a minha herança. E a gente vê mais à frente que Boaz, quando se casa com Ruth, Deus lhe dá um filho e eles são muito abençoados. Então, esse homem, quando ele rejeita isso, é como se ele tivesse discernimento. Isso não é para mim, não faz parte do meu propósito. Isso pode prejudicar a minha herança. E quando Boaz assume isso, a gente vê que se cumpre um propósito. Então, muitas vezes a gente não tem esse discernimento do que é para a gente aceitar. Muitas vezes são coisas que é nosso por direito, mas que a gente deveria abrir mão para que um propósito se cumprisse. Então, tem coisas que não adianta eu querer segurar, prender, comprar, possuir, porque é meu por direito. Porque talvez não faça parte do meu propósito, e sim do propósito de outras pessoas. Então, talvez tenha coisas que a gente pode abrir mão, mesmo sendo nosso direito, para que um propósito maior se cumpra e para que eu não entre em lugares e em propósitos que não são o que Deus tem para mim. Então, Boaz ali toma Ruth, se casa com ela, diante das testemunhas. Eles abençoam Ruth e Boaz. Eles têm um filho, Senhor, colocam a semente em Ruth, o ventre de Ruth. E nasce um filho, que é Obed, que é pai de Jessé, que foi pai de Davi. E de Davi vem a linhagem de Jesus. Então, um propósito aqui se cumpre. Então, outra coisa que me chama a atenção, o Senhor pega pessoas que já estão mais alinhadas ao propósito, como aqui Boaz já era da tribo de Judá, e pega Ruth, uma moabita que não tinha uma linhagem, que ao nosso ver não faria parte desse plano, desse propósito de entrar na genealogia de Cristo. Mas Ruth entra para a história. Jesus pega alguém
que já estava alinhado, de certa forma, por já ser um judeu, por já ser da tribo de Judá, e a palavra já era que Jesus viria dessa tribo. Então, ele pega ali uma pessoa mais alinhada ao propósito e une alguém que era totalmente improvável de fazer parte disso. Assim como Boaz também, mesmo sendo aí da tribo de Judá, ele era filho de Raabe com Salmo. Raabe também era uma improvável de fazer parte disso. Raabe era uma cananeia, uma prostituta, que se casa com Salmo, que era da tribo de Judá. Então nós vemos o Senhor juntando pessoas improváveis com pessoas que de alguma maneira já estavam ligadas ao propósito do Senhor. Então, se você que está ouvindo se sente às vezes improvável, fora da casinha, não faz parte de plano nenhum, o Senhor nunca vai me usar para um plano dele, porque eu não tenho os dons, as características, ou sei lá o que você está pensando, que você não tem, né? Talvez capacidade. Muitas vezes a gente pensa dessa forma. Nós somos tão improváveis, nos sentimos tão improváveis, mas esse improvável é só ao olhar humano, porque ao olhar de Deus nós somos todos prováveis de dar certo, prováveis de cumprir um propósito dele aqui nessa terra, prováveis de fazer parte de um plano maior. Então entenda isso, você faz parte de um plano. E por mais que você se sinta improvável hoje, Deus pode te unir a uma pessoa que já está mais alinhada ao propósito, para que você cumpra algo grande nessa terra, para que você faça parte de um plano maior. E para finalizar, outra coisa que me chama muita atenção aqui, no verso 14 diz assim: E as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem um parente, que o seu nome seja afamado em Israel. E ele será para ti um restaurador da tua vida e um provedor na tua velhice, pois a tua nora que te ama, que é melhor para ti que 7 filhos, o concebeu. E Noemi pegou a criança e a deitou no seu seio, e dela se tornou cuidadora. Eu vejo aqui mulheres falando palavras de bênção para Noemi quando o filho de Ruth nasce. Mulheres que poderiam falar outras palavras que não fossem de bênção, mas elas escolheram trazer ao coração de Noemi alegria, fazer com que Noemi recebesse aquela criança com amor, como se ele fosse um filho dela. Porque Noemi não tinha um parentesco de sangue com Ruth, mas elas tinham uma ligação de alma, elas tinham uma aliança. Então Noemi recebe essa criança como um filho. E por causa dessas palavras, eu acredito que isso ainda fica mais firmado, mais forte no coração de Noemi. Então, como é importante quando nós recebemos algo, nós temos pessoas por perto que vão nos fazer entender o quanto aquilo está abençoando a nossa vida, o quanto aquilo foi Deus que concebeu, o quanto aquilo é bênção, não só para nós, mas para toda uma geração. Aqui fala que elas profetizam que ele cuidaria dela na velhice, que seria um provedor para ela na velhice. Ou seja, elas acalmam o coração de Noemi com relação ao medo, talvez, do futuro. Medo, talvez, de ficar sozinha na velhice, de não ter uma provisão. Então, eles acalmam o coração de Noemi e ela recebe essa criança como um filho e cuida dele. Então, esses 3 tópicos foram o que veio no meu coração à medida que eu fui lendo, que o Senhor foi falando ao meu coração. E eu sugiro a vocês
que não leram ainda, que comecem a ler, para que o Senhor fale com vocês. Isso aqui não é um estudo, não é uma aula, é aquilo que foi falado, né, através da minha vida. Talvez o Senhor fale outra coisa com você, talvez algo que foi falado aqui você pense de uma maneira diferente, mas por isso é importante que você leia a palavra, que você medite na palavra, para que o Senhor também fale ao seu coração aquilo que Ele quer. Amém? Pai, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas, esse devocional de hoje. Obrigada, Senhor, por cada palavra, por cada mulher que trouxe aqui um pouco das suas experiências, um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao coração delas, cada uma que se doou, pelas mulheres que fizeram a oração hoje de manhã, por todas que estão aqui no grupo acompanhando, orando juntas, intercedendo umas pelas outras, dando uma palavra de ânimo, de conforto, enfim, que o Senhor possa abençoar cada uma, abençoar cada família aqui, e que a cada dia nós possamos aprender mais do Senhor, tirar um pouco de nós e colocar muito do Senhor, sempre que nós possamos tirar sempre algo de nós, colocar algo bom que vem da parte do Senhor. Então, muito obrigada, Espírito Santo, por esse tempo em que nós falamos sobre Ruth, por cada aprendizado aqui. Continua falando conosco, nos conduzindo e nos ensinando. Em nome de Jesus. Amém.